Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Théo Marieta e nós estamos aqui em mais um encontro semanal para dar continuidade ao romance Paulo e Estevão, trazido a nós pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E para, como de hábito, conquistarmos uma ambiência adequada ao estudo, vamos começar lendo uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, trazido a nós também pelo Espírito Emmanuel e através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem que leremos hoje é a mensagem de número 29, intitulada Contentar-se. Emmanuel trouxe a nós as palavras de Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11, que diz assim: Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Vamos ver o que o benfeitor nos traz nas suas considerações sobre as palavras de Paulo. A vertigem da posse avassala a maioria das criaturas na Terra. A vida simples, condição da felicidade relativa que o planeta pode oferecer, foi esquecida pela generalidade dos homens. Esmagadora percentagem das súplicas terrestres não consegue avançar além do seu acanhado âmbito de origem. Pedem-se a Deus absurdos estranhos. Raras pessoas se contentam com o material recebido para a solução de suas necessidades. Raríssimas pedem apenas o pão de cada dia, como símbolo das aquisições indispensáveis. O homem incoerente não procura saber se possui o menos para a vida eterna, porque está sempre ansioso pelo mais nas possibilidades transitórias. Geralmente, permanece absorvido pelos interesses perecíveis, insaciado, inquieto, sob o tormento angustioso da desmedida ambição. Na corrida louca para o imediatismo, esquece a oportunidade que lhe pertence, abandona o material que lhe foi concedido para a evolução própria e atira-se a aventuras de consequências imprevisíveis em face do seu futuro infinito. Se já compreendes tuas responsabilidades como Cristo, examina a essência de teus desejos mais íntimos. Lembra-te de que Paulo de Tarso, o apóstolo chamado por Jesus para a disseminação da verdade divina entre os homens, foi obrigado a aprender a contentar-se com o que possuía, penetrando o caminho de disciplinas acerbas. Estarás, acaso, esperando que alguém realize semelhante aprendizado por ti? Então, vem bem a calhar para nós, não é? As palavras de Paulo, porque nós estamos acompanhando realmente a sua história, a sua caminhada, a sua evolução. E vemos, então, aqui, ele contentar-se. E nós devemos, como temos feito, prestar muita atenção em todos os aprendizados que temos tido a cada encontro de estudo. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, buscando conhecer a história de teu filho Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. A cada encontro,
nos debruçamos sobre lições que nos fazem refletir por muito tempo. Que possamos, Senhor, trazer essas reflexões para o nosso íntimo e realmente buscarmos aprender e atuar seguindo-lhe o exemplo. Bem sabemos que no nosso nível evolutivo temos muitas dificuldades, mas contamos, Senhor, com a Tua presença em nossas vidas, com as inspirações e conselhos dados pelo anjo guardião de cada um de nós, para que possamos progredir. Obrigado, Senhor, por esta bendita oportunidade. Esteja conosco hoje e sempre, graças a Deus. Então, amigos queridos, vamos fazer aquele nosso breve retrocesso para nos situarmos no estudo, né, na história. Então, no encontro passado, nós estamos ali diante do embate entre Saulo e Bar-Jesus. Lembram aquele mago judeu que cuidava do procônsul Sérgio Paulo, né? E a discussão já durava mais de 1 hora. E diante de um comentário sobre Jesus, que desagradou Saulo, ele o repreendeu e disse que ficaria cego. E o que realmente aconteceu, para a surpresa de todos, inclusive dele, Saulo, né? E a cegueira de Bar-Jesus durou 4 horas. E nessas 4 horas ele chorou muito. E quando, então, diante das lágrimas do mago, Saulo e Barnabé, né, os 2 missionários, oraram. E Saulo impôs as mãos sobre a fronte, né, de Bar-Jesus e se voltou a enxergar. Bar-Jesus, por sua vez, se retirou do recinto constrangido. Sérgio Paulo assistiu aquilo tudo, impressionado, né? E se comprometeu em erguer a primeira igreja de Neapáfos, o que trouxe grande alegria, né, aos 2 missionários. E em conversa depois com Barnabé, quando já na tenda humilde, né, que eles se abrigavam, já na noite, Saulo mudou seu nome para Paulo. Eles conversavam sobre isso, mas ele queria seguir Jesus, servir a Jesus como serviu a Moisés. Então, ele fez uma troca de uma letra, né, para ser chamado, então, agora a Romana, trouxe seu nome a Romana, mas seria uma troca não formal do nome. Então, ele passou a se assinar desta forma, né? E ficou, naquele momento, então, selada uma homenagem ao primeiro triunfo missionário daquela viagem, daquela proposta, né? E quando, junto aos gentios, né, quando eles tiveram a conversão de Sérgio Paulo, o procônsul. Então, foi um marco para Saulo. Então, ali, ele começou a adotar o nome Paulo, e é assim que nós iremos, então, de agora em diante, chamá-lo. Bar-Jesus, o mago, alguns dias depois, procurou por Paulo, para saber o quanto ele recebia para fazer o que fazia, né?
E ele custou a crer que Saulo não recebia nada. E depois de longa conversa, de mostrar para ele o engano que seria, né, cobrar pelos feitos, ele levou, né, Barjesos a abrir ao acaso o rolo de pergaminhos para que ele lesse uma sentença, como uma mensagem para ele. Assim como fazemos, né, quando pegamos um livro, às vezes para o início de uma reunião, de estudo, ou mesmo no nosso Evangelho no Lar, nós abrimos ao acaso uma página, lemos e sempre teremos uma mensagem que fará todo sentido naquele momento, né? Então, aqui, Paulo fez o mesmo com Barjesos, né? Porque ele tinha que ler, ele não podia ler o Evangelho porque ele não conhecia nada do Evangelho, assim ele explicou. Então, por isso, Paulo deu a ele os pergaminhos, né? E quando ele abriu a passagem, tratava justamente sobre viver, sobre saber viver com os próprios recursos, né? Lendo e refletindo, então Barjesos foi embora, partiu, né? Depois, Paulo e Barnabé resolveram estender a missão aos povos da Panfilha. Panfilha, uma pequena província romana. E João Marcos não concordou, pois alegou que seria um lugar repleto de ignorantes e ladrões, né? E Paulo disse que seria exatamente esse motivo, né? Exemplo de Jesus, que não ficou em Jerusalém, foi para Cafarnaum e outros lugares, né? Cidades menores, para levar a boa nova. Então, lá, eles pregaram a boa nova com êxito, né? Em Panfilha. E depois foram para Perge, onde, num sábado, eles encheram uma pequena sinagoga. Foi um sucesso, foi muito bem aceito, né? As pregações deles foram muito bem aceitas. E satisfeitos, então, eles resolveram seguir de lá, né, de Perge, para a Antioquia de Pisídia, não é a Antioquia da Síria, né, onde tem a igreja de Antioquia, para a Antioquia de Pisídia, já na Turquia, hoje Turquia. E João Marco, que desde Panfilha já se mostrava contrariado, e já não tinha gostado daquilo, discordou. E alegou que então eles andariam por florestas infestadas de bandidos, que o rio ali era muito revolto, perigoso, sem nenhum lugar para dormir, ficariam ao relento. E diante das contrariedades, Paulo questionou e buscou fazer o jovem entender a entrega no trabalho de Jesus, aquilo que eles haviam conversado lá ainda na presença da mãe dele, né? Que viriam tempos difíceis, que nem tudo seria, digamos, no nosso palavreado, não seriam flores, né? E ele disse que não, que ele estava preparado para enfrentar as dificuldades que viessem. Mas aqui, neste momento, então, ele recua. E, por fim, João Marcos decidiu retornar para Jerusalém. E Paulo deu, então, a ele sérios conselhos, que o tocaram sinceramente, né? As palavras calaram fundo, as palavras de Paulo calaram fundo em João Marcos, né? E ele levou aquelas palavras para a vida. Então, depois, Paulo e Barnabé iniciaram, então, depois que João Marcos foi embora, né, para retornar para Jerusalém, eles iniciaram a sua caminhada por estradas difíceis, tendo alimentação frugal,
enfrentando aquele tal rio caudaloso, né, com coragem e bom humor. E daí nós paramos o estudo quando eles se acomodaram em uma pequena caverna. E nós paramos, então, nesse momento, que está na segunda, já era a segunda noite que eles estavam naquele caminho, né? E então nós paramos no quarto parágrafo da página 311, para quem tem essa edição do romance. Agora, antes de nós começarmos hoje, eu queria trazer que nós estamos vendo que essa viagem, na realidade, já começou, né? Desde que eles saíram de Antioquia, né? Já começaram essa primeira viagem missionária. Então, vamos, só para a gente se situar até este momento, né, em que estamos, vamos ver aqui o mapa da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Então, nós vemos ali à direita da tela que eles saíram da Antioquia, da Síria, né? Então, eram Saulo, Barnabé e João Marcos, saíram os três de lá. O destino, né, nós já falavam para a ilha de Chipre, né? Então, eles foram para Seleucia, né, no porto de Seleucia, e de lá navegaram para Chipre. Ficaram em Sítium por muitos dias, depois andaram por Amatonte, que não aparece aqui neste mapa, mas é um pouco antes de Pafos, né? Neopafos nós temos aqui bem ao sul aqui da ilha de Chipre, né? Que é onde Sérgio Paulo se converteu, onde ia ser construída, com a ajuda de Sérgio Paulo, a primeira igreja, né? Que essa missão deu origem. E daí depois vão para Panfilha. Ali eles decidem, né, que de ir para Panfilha. E lá em Panfilha, eles resolvem estender a missão para Pisídia, né? E é quando, deixa eu ver se é ali, é quando João Marcos não concorda, né? Mas daí eles param em Atália, que é um lugar muito pobre, né, um pouquinho ali antes de Pergo, né? E daí depois então vão para Perge. E em Perge, João Marcos decide retornar para Jerusalém, fazer o caminho de volta. A princípio, o tio, né, Barnabé, ficou preocupado por ele, tão jovem, voltar sozinho, ainda conversou com Paulo para que talvez eles pudessem retornar até o máximo que pudessem, que mais próximo, para não deixá-lo sozinho. Mas Saulo disse, olha, você faça o que der vontade, ele é seu sobrinho, né? Mas eu vou seguir o propósito. Nós não podemos nos dispersar, né? Desistir daquilo que planejamos. Então, eu vou e depois você vem e nos encontramos. Mas daí Barnabé reconheceu que era sensato e certo aquilo que Paulo pretendia fazer, que era seguir com a viagem, né, missionária. Então, eles ali tinham planos para Pisídia, né? E nós paramos, então, com eles em Perge. Vamos lá. Então, vou ler o parágrafo que fala da segunda noite deles, né? Neste caminho. Na segunda noite, acomodaram-se em pequena caverna, algo distante do trilho estreito, logo após os derradeiros tons do crepúsculo. Depois de frugalíssima refeição, passaram a comentar animadamente os feitos da igreja de Jerusalém.
noite fechada, e ainda suas vozes quebravam o grande silêncio. Desdobrando os assuntos, passaram a falar das excelências do Evangelho, exaltando a grandeza da missão de Jesus Cristo. Então, Jesus era o assunto, Jesus era a motivação, Jesus era a razão de tudo, né? Então, eles ali, imagina, eu fiquei imaginando esse momento, né, na escuridão da noite, né, daquela floresta, os dois conversando, animados, né? Já tinham tido a bênção da conversão do procônsul, né? Que marcou, então, o início da missão, dessa viagem missionária, né? E seguem aqui, então, o diálogo entre os dois. Se os homens soubessem, dizia Barnabé, fazendo comparações, todos se reuniriam em torno do Senhor e descansariam, rematava Paulo, cheio de convicção. Ele é o príncipe que reinará sobre todos. Ninguém trouxe a este mundo riqueza maior. Ah, comentava o discípulo de Simão Pedro, o tesouro de que foi mensageiro engrandecerá a terra para sempre. Deixa eu só remover aqui o mapa. E assim prosseguiam, valendo-se de preciosas imagens da vida comum para simbolizar os bens eternos, quando singular movimento lhes despertou a atenção. Dois homens armados precipitaram-se sobre ambos à fraca luz de uma tocha acesa em resinas. A bolsa! Gritou um dos malfeitores. Barnabé empalideceu ligeiramente, mas Paulo estava sereno e impassível. Entreguem o que têm ou morrem! Exclamou o outro bandido, alçando o punhal. Olhando fixamente o companheiro, o ex-rabino ordenou: dá-lhes o dinheiro que resta. Deus suprirá nossas necessidades de outro modo. Barnabé esvaziou a bolsa que trazia entre as dobras da túnica, enquanto os malfeitores recolheram ávidos a pequena quantia. Eles não tinham quase nada. Uhum. Reparando nos pergaminhos do Evangelho que os missionários consultavam à luz da tocha improvisada, um dos ladrões interrogou, desconfiado e irônico: que documentos são esses? Faláveis de um príncipe opulento, né, um príncipe rico? Ouvimos referências a um tesouro. O que significa tudo isso? Então, eles estavam ouvindo aquela conversa, não podiam imaginar do que eles estavam falando, estavam, sim, materializando, né, as menções que eles faziam, a riqueza, tesouros. Né? Sim, de fato, estes pergaminhos são o roteiro do imenso tesouro que nos trouxe o Cristo Jesus, que há de reinar sobre os príncipes da terra. Paulo não ia perder essa oportunidade de falar de Jesus, de trazer o Evangelho, né, de tentar, quem sabe, né, trazer aqueles dois ladrões, aqueles dois malfeitores para uma mudança de vida. Ele não ia perder essa oportunidade. E ele, como foi relatado por Emmanuel aqui, ele estava sereno e impassível, confiante. Né? Ele tinha certeza de que se ele estava ali para seguir os planos que Jesus Cristo tinha para ele, não iam ser dois malfeitores que iam interrompê-lo. Ele tinha, sim, ele se cuidava, ele fez, não contestou, pediu que Barnabé entregasse o dinheiro que tinham, né? Ele não enfrentou, mas ficou sereno, né? Confiante. Um dos bandidos, grandemente interessado, examinou o rolo das anotações de Levi.
Quem encontrar esse tesouro, prosseguia Paulo resoluto, nunca mais sentirá necessidades. Os ladrões guardaram o evangelho cuidadosamente. Agradeceis a Deus, não vos tirarmos a vida, disse um deles. E apagando a tocha bruxuleante, desapareceram na escuridão da noite. Quando se viram a sós, Barnabé não conseguiu dissimular o assombro. E agora? Perguntou com voz trêmula. A missão continua bem, comentou Paulo, cheio de bom ânimo. Não contávamos com a excelente oportunidade de transmitir a boa nova aos ladrões. O discípulo de Pedro, não é, Barnabé, admirando-se de tamanha serenidade, voltou a dizer: mas levaram-nos também os derradeiros pães de cevada, bem como as capas. Haverá sempre alguma fruta na estrada, esclarecia Paulo decidido. E quanto às coberturas, não tenhamos maior cuidado, pois não nos faltará o musgo das árvores. E desejoso de tranquilizar o companheiro, acrescentava: de fato, não temos mais dinheiro, mas julgo não será difícil conseguir trabalho com os tapeceiros de Antioquia de Pisídia. Além disso, a região está muito distante dos grandes centros e posso levar certas novidades aos colegas de ofício. Esta circunstância será vantajosa para nós. Depois de tecerem esperanças novas, dormiram ao relento, sonhando com as alegrias do reino de Deus. No dia seguinte, Barnabé continuava preocupado. Interpelado pelo companheiro, confessou compungido: estou resignado com a carência absoluta de recursos materiais, mas não posso esquecer que nos subtraíram também as anotações evangélicas que possuíamos. Como recomeçar nossa tarefa? Se temos de cor grande parte dos ensinamentos, não poderemos conferir todas as expressões. Paulo, todavia, fez um gesto significativo e, desabotoando a túnica, retirou alguma coisa que guardava junto do coração. Enganas-te, Barnabé, disse com um sorriso otimista. Tenho aqui o evangelho que me recorda a bondade de Gamaliel. Foi um presente de Simão Pedro ao meu velho mentor, que, por sua vez, me deu pouco antes de morrer. O missionário de Chipre apertou nas mãos o tesouro do Cristo. O júbilo voltou a iluminar-lhe o coração. Poderiam dispensar todo o conforto do mundo, mas a palavra de Jesus era imprescindível. Então, nada mais por ficar sem dinheiro, sem comida, sem coberta, não importa. O que eles não podiam era ficar sem a palavra de Jesus, para continuar, dar continuidade, né, à missão. Vencendo obstáculos de toda a sorte, chegaram a Antioquia, né? Vamos lembrar que é a Antioquia de Pisídia, não da Síria. Tá? Chegaram a Antioquia fundamente abatidos. Paulo, principalmente, em determinados momentos da noite, sentia-se cansado e febril. Barnabé tinha frequentes acessos de tosse. O primeiro contato com a natureza hostil acarretara aos dois mensageiros do Evangelho fortes desequilíbrios orgânicos. O caminho era difícil, cheio de obstáculos, dormiam ao relento, alimentavam-se frugalmente, né, com mal, não é? Então, a saúde sentiu, né, o corpo sentiu. Não obstante a precária saúde, o tecelão de Tarso procurou informar-se logo na manhã da chegada sobre as tendas de artefatos de couro existentes na cidade. Antioquia de Pisídia, um grande centro comercial, né,
contava grande número de israelitas. Seu movimento comercial era mais que regular. As vias públicas ostentavam lojas bem sortidas e pequenas indústrias variadas. Confiando na providência divina, alugaram um quarto muito simples. E enquanto Barnabé repousava da fadiga extrema, Paulo procurava uma das tendas indicadas para um negociante de frutas. Por um negociante de frutas. Um judeu de bom aspecto, cercado de 3 auxiliares, entre numerosas prateleiras com sandálias, tapetes e outras utilidades numerosas, referentes à sua profissão, dirigia extensa banca de serviço. Ciente do seu nome, dado o interesse de sua indagação junto ao comerciante referido, o ex-doutor de Jerusalém chamou pelo senhor Ibrahim, sendo atendido com enorme curiosidade. Então, aqui nós vamos ver Paulo na sua versão mais humilde, mais distante daquele Saulo que ficou para trás, daquele doutor da lei que estava lá muito distante. Não era mais, ele não tinha mais resquícios. Amigo, explicou Paulo sem rodeios, sou vosso colega de ofício e, premido por necessidades urgentes, venho solicitar-vos o imenso obséquio de admitir-me nas atividades da vossa tenda. Tenho de fazer longa viagem e, não possuindo recurso algum, apelo para a vossa generosidade, esperando favorável acolhimento. Então, ele simplesmente relatou as suas necessidades, mas não se queixou, não veio trazer que foi assaltado durante a noite, que levaram o pouco que tinha, não fez reclamações, nada. Ele simplesmente relatou o que precisava, né? E falou que tinha a mesma profissão. O tapeceiro contemplava-o com simpatia, mas um tanto desconfiado. Espantava-se e agradava-se simultaneamente da sua franqueza e desembaraço. Depois de refletir algum tempo, respondeu algo vagamente. Nosso trabalho é muito escasso e, para usar de sinceridade, não disponho de capital para remunerar a muitos empregados. Nem todos compram sandálias. Os arreamentos de tropa ficam à espera das caravanas que somente passam de tempos em tempos. Poucos tapetes vendemos, e se não fossem os tecidos de couro para tendas improvisadas, suponho que não teríamos o necessário para manter o negócio. Como vedes, não seria fácil arranjar-vos trabalho. Entretanto, tornou o ex-rabino comovido com a sinceridade do interlocutor. Ouso insistir no pedido. Será tão só por alguns dias. Além do mais, ficaria satisfeito em trabalhar a troco de pão e teto para mim e um companheiro enfermo. Não precisa de ser dinheiro. Só me acolham, eu pagarei o meu trabalho, eu pagarei o acolhimento e o pão com o meu trabalho. O bondoso Ibrahim sensibilizou-se com aquela confissão. Depois de uma pausa longa, em que o tapeceiro de Antioquia ainda hesitava entre o sim e o não, Paulo rematou. Tão grande é a minha necessidade que insisto convosco, em nome de Deus. Entrai, disse o negociante, vencido pela argumentação. Embora doente, o emissário do Cristo atirou-se ao trabalho com afã. Um velho tear foi instalado apressadamente junto à banca cheia de facas, martelos e peças de couro.
Paulo entrou a trabalhar, tendo um olhar amigo e uma boa palavra para cada companheiro. Longe de se impor pelos conhecimentos superiores que possuía, observava o sistema de trabalho dos auxiliares de Ibrahim e sugeria novas providências favoráveis ao serviço com bondade, sem afetação. Então, ali, ele demonstrou todo o homem bom que ele era, né? E ele estava agradecido por ter sido acolhido, né? E delicadamente, sem afetação, ele foi ajudando, né, aos auxiliares do anfitrião, né, de Ibrahim, a coisas novas, né, ensinando coisas novas para a tarefa deles. Comovido pelas suas declarações sinceras, o dono da casa mandava refeição a Barnabé, enquanto o ex-rabino vencia galhardamente, né, bravamente, as primeiras dificuldades, experimentando o júbilo de um grande triunfo. Naquela noite, junto do companheiro de lutas, elevou a Jesus a prece do mais entranhado agradecimento. Ambos comentaram a nova situação. Tudo ia bem, mas era necessário pensar no dinheiro indispensável com que atender ao aluguel do quarto. Edificado na exemplificação do amigo, agora era Barnabé quem procurava confortá-lo. Não importa, Jesus levará em conta a nossa boa vontade, não nos deixará ao desamparo. No dia seguinte, quando Paulo regressou da oficina, teve de esperar o companheiro com alguma ansiedade. O mensageiro de Ibrahim, que levara a refeição de Barnabé, não o havia encontrado. Após alguma inquietação, o ex-rabino abriu-lhe a porta com inexcedível surpresa. O discípulo de Pedro parecia extremamente abatido, mas profunda alegria lhe transbordava do olhar. Explicou que também ele conseguira trabalho remunerador. Empregara-se como um oleiro necessitado de operários para aproveitar o bom tempo. Abraçaram-se comovidos. Se houvessem alcançado o domínio do mundo, com a fortuna fácil, não experimentariam tanto júbilo. Pequena fração de serviço honesto lhes bastava ao coração iluminado por Jesus Cristo. No primeiro sábado de permanência em Antioquia, os arautos do Evangelho dirigiram-se à sinagoga local. Ibrahim, satisfeitíssimo com a cooperação do novo empregado, dera-lhe 2 túnicas usadas, que Paulo e Barnabé envergaram com alegria. Toda a população, temente a Deus, comprimia-se no recinto. Sentaram-se os 2 no local reservado aos visitantes ou desconhecidos. Terminado o estudo e comentários da lei e dos profetas, o diretor dos serviços religiosos perguntou-lhes em voz alta se desejariam dizer algumas palavras aos presentes. De pronto, Paulo levantou-se e aceitou o convite. Dirigiu-se à modesta tribuna em atitude nobre e começou a discorrer sobre a lei, tomado de eloquência sublime. Ele era conhecedor. E havia sido fiel a Moisés, né? Aquilo não se apagou, nem poderia, nem deveria, né? Fazia parte do ser que ele era, né? Ter todo esse conhecimento sobre a lei, né? Essa capacidade de falar sobre a lei de Moisés, com todo respeito, com todo conhecimento, né? E também servir a Jesus, né? Saber transmitir o Evangelho. Então, Emmanuel continua a descrição. O auditório, não afeito a raciocínios tão altos,
Seguia-lhe a palavra fluente como se houvera encontrado um profeta autêntico a espalhar maravilhas. Os israelitas não cabiam em si de contentes. Quem era aquele homem de quem se poderia orgulhar o próprio templo de Jerusalém? Em dado momento, contudo, as palavras do orador passaram a ser quase incompreensíveis para todos. Seu verbo sublime anunciava o Messias, que já viera ao mundo. Alguns judeus aguçaram os ouvidos. Tratava-se do Cristo Jesus, por intermédio de quem as criaturas deveriam esperar a graça e a verdade da salvação. O ex-doutor observou que numerosas fisionomias mostravam-se contrariadas, mas a maioria escutava-o com indefinível vibração de simpatia. A relação dos feitos de Jesus, sua exemplificação divina, a morte na cruz, arrancavam lágrimas do auditório. O próprio chefe da sinagoga estava profundamente surpreendido. Então ele veio, buscou lá na lei de Moisés, né, mostrou todo o seu conhecimento, envolveu todos os presentes com a sua palavra, né, com o seu talento, e continuou e trouxe o Messias, incluiu o Messias e deu continuidade ao relato. E contou né, tudo aquilo, a história de Jesus, os seus feitos, a crucificação. E isso deixou a todos no auditório emocionados, né? Terminada a longa oração, o novo missionário foi abraçado por grande número de assistentes. Ibrahim, que acabava de conhecê-lo sob novo aspecto, né? Ele só o havia conhecido como aquele trabalhador, aquele tecelão, aquela pessoa bondosa que precisava de ajuda. Né? Ibrahim, que acabava de conhecê-lo sob novo aspecto, cumprimentou-o radiante. Eustáquio, o oleiro, que dera trabalho a Barnabé, aproximou-se para saudações, altamente sensibilizado. Os descontentes, no entanto, não faltaram. O êxito de Paulo contrariou o espírito fariseu da Assembleia. No dia imediato, Antioquia da Pisídia estava empolgada pelo assunto. Então, a cidade já estava naquele burburinho, né? Falando sobre tudo aquilo que havia acontecido, que eles haviam escutado na véspera. A tenda de Ibrahim e a olaria de Eustáquio foram locais de grandes discussões e entendimentos. Paulo falou, então, das curas que se poderiam fazer em nome do Mestre. Uma velha tia do seu patrão foi curada de enfermidade pertinaz, com a simples imposição das mãos e as preces ao Cristo. 2 filhinhos do oleiro restabeleceram-se com a intervenção de Barnabé. Os 2 emissários do Evangelho ganharam logo muito conceito. A gente simples vinha solicitar-lhe orações, cópias dos ensinos de Jesus, enquanto muitos enfermos se restabeleciam. Se o bem estava crescendo, a animosidade contra eles também crescia, da parte dos mais altamente colocados na cidade. Iniciou-se o movimento contrário ao Cristo. Não obstante a continuidade das pregações de Paulo, aumentava entre os israelitas poderosos a perseguição, o apodo e a ironia. Os mensageiros da Boa Nova, entretanto, não desanimaram. Confortados pelos mais sinceros, fundaram a igreja na casa de Ibrahim. Quando tudo ia bem, eis que o ex-rabino, ainda em consequência das vicissitudes experimentadas na travessia dos pântanos da Panfilha, cai gravemente ferido. Gravemente enfermo.
preocupando a todos os irmãos. Então, ele adoeceu. Consequência das intempéries, dos problemas, da má alimentação, de toda aquela travessia da floresta, do rio caudaloso, aquilo tudo, as noites ao relento, né? Então, todos ficaram muito preocupados. Durante um mês, esteve sob a influência maligna de uma febre devoradora. Barnabé e os novos amigos foram inexcedíveis em cuidados, incansáveis. Explorando o incidente, os inimigos do evangelho puseram-se em campo, ironizando a situação. Havia mais de 3 meses que os dois anunciavam o novo reino, reformavam as noções religiosas do povo, curavam as moléstias mais pertinazes. E por que motivo o poderoso pregador não se curava a si mesmo? Fervilhavam assim os ditos mordazes e os conceitos deprimentes. Os confrades, entretanto, foram de uma dedicação sem limites. Paulo foi tratado com extremos de ternura no lar de Ibrahim, como se houvesse encontrado um novo lar. Após a convalescença, o desassombrado tecelão voltou mais alvissareiro à pregação das verdades novas. Voltou pleno. Né? Observando-lhe a coragem, os elementos judaicos, ralados de despeito, tramaram sua expulsão sem qualquer condescendência. Por vários meses, o ex-doutor de Jerusalém lutou contra os golpes do farisaísmo dominante na cidade, mantendo-se superior a calúnias e insultos. Todavia, quando revelava seu poder de resolução e firmeza de ânimo, eis que os israelitas descontentes ameaçam Ibrahim e Eustáquio, com a supressão de regalias e banimento. Os dois antigos habitantes de Antioquia da Pisídia eram acusados como partidários da revolução e da desordem. Altamente comovidos, receberam a notificação de que somente a retirada de Paulo e Barnabé poderia salvá-los do cárcere e da flagelação. Então, a situação deles era muito delicada. Estavam realmente sendo perseguidos, e como eram eles que empregavam, né? Ibrahim empregava Paulo e Eustáquio empregava Barnabé. Os missionários de Jesus consideraram a penosa situação dos amigos e resolveram partir. Ibrahim tem os olhos rasos de lágrimas. Eustáquio não consegue esconder o abatimento. Ante as interrogações de Barnabé, o ex-rabino expõe o plano das atividades futuras. Demandariam Icônio, pregariam ali as verdades de Deus. Vou até anotar aqui, que é Icônio, eu esqueci de anotar, para o próximo lugar, né, que eles vão. Pregariam ali as verdades de Deus. O discípulo de Simão Pedro aprova sem hesitar. Reunindo os irmãos em noite memorável para quantos lhe vieram as profundas emoções, os mensageiros da Boa Nova se despedem. Por mais de 8 meses haviam ensinado o Evangelho. Então, eles ficaram em pé por mais de 8 meses. Afrontaram zombarias e apodos, vaias. Haviam conhecido provações bem amargas. Seus labores estavam sendo premiados pelo mundo com o banimento, como se eles fossem criminosos comuns, mas a Igreja do Cristo estava fundada. Então, o que eles pretendiam havia sido feito. Paulo falou nisso, quase com orgulho, não obstante as lágrimas que lhe rolavam os olhos. Os novos discípulos do Mestre não deveriam estranhar as incompreensões
do mundo, mesmo porque o próprio Salvador não escapara à cruz da ignomínia, acrescentando que a palavra cristão significava seguidor do Cristo. Para descobrir e conhecer as sublimidades do reino de Deus, era preciso trabalhar e sofrer sem descanso. A Assembleia afetuosa, por sua vez, acolheu as exortações lavada em lágrimas. Na manhã imediata, munidos de uma carta de recomendação de Eustáquio e carregando vasta provisão de pequeninas lembranças dos companheiros de fé, puseram-se a caminho intrépidos e felizes. O percurso excedente a 100 quilômetros foi difícil e doloroso, mas os pioneiros não se detiveram na consideração de qualquer obstáculo. Eu vou voltar naquele mapa, só para nós termos assim a noção das distâncias, lembrando que eles se puseram a caminho pé, a pé, né? E foram felizes. Eles foram felizes porque eles estavam cumprindo uma missão, né? De levar o evangelho às outras gentes. E essa distância toda percorrida por eles é muito significativa também, porque eles podiam ficar se lamentando, desistir, como o próprio João Marcos, né, o jovem, desistir, voltar, mas não. Eles primeiro conseguiram na ilha de Chipre, né, lá em Pafos, né, o Pafos, a conversão do procônsul, a construção da primeira igreja, né? E ali em Perge também eles conquistaram aquelas pessoas bondosas e todos se tornaram cristãos, né? E ali também nasceu outra igreja na casa de Ibrahim, né? E seguiram essa distância, foram, né? Aqui não aparece o Nesíforo, né? Mas é depois, na Psídia, né? Antes de chegar ali a Psídia. Elas são longas caminhadas. O percurso excedente a 100 quilômetros, quer dizer, mais de 100 quilômetros, foi difícil e doloroso, mas os pioneiros não se detiveram na consideração de qualquer obstáculo. Não havia problema. Chegados à cidade, apresentaram-se ao amigo de Eustáquio, de nome Onesíforo. Recebidos com generosa hospitalidade no sábado imediato, antes mesmo de fixar-se no trabalho profissional, Paulo foi expor os objetivos de sua passagem pela região. A estreia na sinagoga provocou animadas discussões. O elemento político da cidade constituía-se de judeus ricos e instruídos na lei de Moisés. Contudo, os gentios representavam em grande número a classe média. Estes últimos receberam a palavra de Paulo com profundo interesse, mas os primeiros desfecharam grande reação logo de início. Houve tumultos. Os orgulhosos filhos de Israel não podiam tolerar um Salvador que se entregara, sem resistência, à cruz dos ladrões. A palavra do apóstolo, entretanto, alcançara tão grande favor público que os gentios de Icônio ofereceram-lhe um vasto salão para que lhes fosse ministrado o ensinamento evangélico todas as tardes. Queriam notícias do novo Messias, interessavam-se pelos seus menores feitos e por suas máximas mais simples. O ex-rabino aceitou o encargo. Imagina que ele não iria aceitar, não é mesmo? Tudo que ele queria era ter a oportunidade de divulgar a Boa Nova, de contar as histórias de Jesus.
O ex-rabino aceitou o encargo cheio de gratidão e simpatia. Diariamente, terminada a tarefa comum, compacta multidão de inconienses aglomerava-se ansiosa por lhe ouvir o verbo vibrante. Dominada a administração, os judeus não tardaram em reagir, mas foi inútil a tentativa de intimidar o pregador com as mais fortes ameaças. Ele continuou pregando intrépida e desassombradamente. Onesíforo, a seu turno, dava-lhe mão forte e, dentro em pouco, fundava-se a igreja em sua própria casa. Então, aqui já temos mais uma igreja. Né? E assim ele foi, né? Seu caminho e deixando igrejas para trás. Os israelitas mantinham viva a ideia da expulsão dos missionários quando o incidente ocorreu em seu auxílio. É que uma jovem noiva, ouvindo ocasionalmente as pregações do apóstolo dos gentios, diariamente penetrava no salão em busca de novos ensinamentos. Elevada com as promessas do Cristo e sentindo extrema paixão pela figura empolgante do orador, fanatizara-se lamentavelmente, esquecendo os deveres que aprendiam ao noivo e a ternura maternal. Tecla, que assim se chamava, não mais atendia aos laços sacrossantos que deveriam honrar no ambiente doméstico. Abandonou o trabalho diuturno para esperar o crepúsculo com ansiedade. Teóclia, sua mãe, e Tamires, o noivo, acompanham o caso com desagradável surpresa. Atribuíam a Paulo semelhante desequilíbrio. O ex-doutor, por sua vez, estranhava a atitude da jovem, que diariamente insinuava-se com perguntas, olhares e momices singulares. Certa vez, quando se dispunha a voltar para a casa de Onesíforo, em companhia de Barnabé, a moça lhe pediu uma palavra em particular. Ante suas perguntas atenciosas, Tecla corava gaguejando. Eu Dize, filha, murmurou o apóstolo, um tanto preocupado. Deves considerar-te em presença de um pai. Senhor, conseguiu dizer ofegante, não sei por que tenho recebido grande impressão com a vossa palavra. O que tenho ensinado, esclareceu Paulo, não é meu. Vem de Jesus que nos deseja todo o bem. De qualquer modo, porém, disse ela com mais timidez, amo-vos muito. Paulo assustou-se. Não contava com essa declaração. A expressão amo-vos muito não era articulada em tom de fraternidade pura, mas com laivos de particularismo que o apóstolo percebeu sobremaneira impressionado. Depois de meditar muito na situação imprevista, respondeu convicto. Filha, os que se amam em espírito unem-se em Cristo para a eternidade das emoções mais santas. Mas quem sabe está amando a carne que vai morrer? Tenho necessidade da vossa afeição, exclamou a jovem de olhar lacrimoso. Sim, esclareceu o ex-rabino, mas nós dois temos necessidade da afeição de Cristo. Somente amparados nele poderemos experimentar algum ânimo em nossas fraquezas. Não poderei esquecer-vos, soluçou a moça, despertando-lhe compaixão. Ela estava apaixonada por Paulo. Paulo ficou pensativo. Recordou a mocidade, lembrou os sonhos que tecera ao lado de Abigail. Em um minuto, seu espírito devassou um mundo de suaves e angustiosas reminiscências. E como se voltasse de um misterioso país de sombras, exclamou como se falasse consigo mesmo. Sim, o amor é santo, mas a paixão é venenosa. Moisés recomendou que amássemos a Deus acima de tudo.
E o Mestre acrescentou que nos amássemos uns aos outros em todas as circunstâncias da vida. E fixando os olhos, agora muito brilhantes, na jovem que chorava, exclamou quase acrimonioso: Não te apaixones por um homem feito de lodo e de pecado e que se destina a morrer. Tecla ainda não voltara a si da própria surpresa quando o noivo desolado penetrou no recinto deserto. Tamires faz as primeiras objeções em grandes brados, ao passo que o mensageiro da Boa Nova lhe ouve as reprimendas com grande serenidade. A noiva replica mal-humorada. Reafirma sua simpatia por Paulo e expõe francamente as intenções mais íntimas. O rapaz escandaliza-se. O apóstolo espera pacientemente que o noivo o interrogue. E, quando convocado a justificar-se, explica em tom fraternal. Amigo, não te acabrunhes nem te exaltes, em face dos sucessos que se originam de profundas incompreensões. Tua noiva está simplesmente enferma. Estamos anunciando Cristo, mas o Salvador tem os seus inimigos ocultos em toda parte, como a luz tem por inimiga a treva permanente. Mas a luz vence a treva de qualquer natureza. Iniciamos o labor missionário nesta cidade sem grandes obstáculos. Os judeus nos ridicularizam e, todavia, nada encontraram em nossos atos que justifique a perseguição declarada. Os gentios nos abraçam com amor. Nosso esforço desenvolve-se pacificamente e nada nos induz ao desânimo. Os adversários invisíveis da verdade e do bem, certo se lembraram de influenciar esta pobre criança para fazê-la instrumento perturbador de nossa tarefa. É possível que não me compreendas de pronto. No entanto, a realidade não é outra. E aqui, diante desta brilhante explicação de Paulo, nós faremos a nossa pausa do estudo. Inclusive, já passamos um pouquinho do tempo, né? Mas não quis perder essa explicação dada por Paulo. E nós vamos, então, aqui terminar o estudo de hoje, elevando uma prece ao nosso Jesus Cristo. Jesus, amado Mestre, mais uma vez nos debruçamos nas passagens trazidas por Emmanuel, relatando o caminho seguido por Paulo de Tarso e Barnabé. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de seguir de perto o passo a passo, as decisões, os conflitos, as dificuldades, mas a confiança, a fé em Ti, essa fé inabalável. Fica conosco, Senhor, nesta semana que nos separa de nosso próximo estudo. Abençoe os nossos lares, se conosco, abençoe os nossos afetos, nossos amigos. E fica, Senhor, sempre ao nosso lado, iluminando o nosso caminho. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, amigos queridos, aqui nós nos despedimos do estudo de hoje. Nos veremos, se Deus quiser, na próxima semana, aqui no canal Videira Espírita, para dar continuidade ao estudo da obra Paulo e Estevão. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Até lá.